O desafio da gestão de pessoas, como gerir e reter talentos na sua empresa. É o que a nossa convidada de hoje vai conversar com a gente no episódio número 2 do podcast Tudo Católico. Pode confiar, é tudo católico. Salve, salve Maria! Eu sou o Fernando Lauro e esse é o podcast Tudo Católico. E hoje nós temos uma convidada especial aqui para falar com a gente. Ela que é católica, esposa do Pedro, mãe do Pedro Arthur, administradora com 8 anos de experiência em empresa de tecnologia, liderança, gestão de pessoas e gestão de atendimento. Dalila Nascimento da Silva Bastos. Seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui conversando contigo hoje. A gente já conversa várias vezes, mas hoje é especial. Hoje é especial, sem dúvida. Olha esse currículo aqui, eu fiquei até sem ar, sabe? Olha. Nossa, tinha que ter botado umas vírgulas aqui. Mas tudo bem. Bom, Dalila, vamos começar do começo. Bora. Então, para o povo te conhecer. Um pouco da tua vida pessoal, tua jornada, como é que tu chegou hoje, né? Nessa tua carreira, como é que aconteceu isso na tua vida? Quem é a Dalila? Boa. Eu sou de Maruí, sou de uma cidade interior aqui de Santa Catarina. Eu tenho 28, vou fazer 29 anos, agora na próxima semana, inclusive. E eu vim pra Floripa novinha, assim, com 10 anos de idade. E aí, eu acho que um ponto legal de trazer aqui pra gente conversar é que o que me linka, né? O que linka com a minha carreira tem um pouco a ver também com o catolicismo, né? Que é o podcast Tudo Católico. Eu acho que vale aqui, eu posso falar. Aqui é o lugar certo pra te falar isso. Eu conheci o movimento Água Viva quando eu vim morar aqui em Floripa, ali com uns 13, 14 anos. E comecei a frequentar. E aí, eu acho que nós, cristãos, católicos, principalmente, a gente se envolve muito na comunidade e vai pegando algumas funções e assessorias e coordenações e tal. E eu percebi que eu gostava disso. Eu gostava de resolver problemas, eu gostava de ajudar as pessoas, de influenciar, de estar à frente das coisas, ali não necessariamente falando, mas fazendo algumas coisas. E foi no movimento Água Viva também onde eu conheci o meu esposo, grandes amigos que eu tenho até hoje. E foi onde, então, percebendo ali o que eu gostava de fazer, né, envolvida na igreja, eu percebi que eu tinha uma vocação ali, talvez, profissional também ligada a isso, né? E aí foi onde eu decidi fazer administração, o curso de administração também é influenciada pela minha família ali e tal. E linkei as duas coisas e comecei a faculdade. E aí entrei na empresa que eu tô até hoje como estagiária. Entrei como estagiária, né? Não continuo como. Claro, né? Uma estagiária profissional, exatamente. Não. 8 anos de estágio seria um pouco estranho. Mas foi assim que eu iniciei minha carreira, né? Então, eu sempre gosto de falar isso quando eu estou em ambientes que eu posso, né, me soltar mais. Porque as coisas sempre estão interligadas, né? Deus vai costurando não só a nossa vida espiritual, mas a nossa vida como um todo, né? Tá tudo interligado. A gente participa da igreja, ali de repente vem aquele convite, aquele golpe para te fazer parte de alguma assessoria, de alguma coordenação. Né? Na verdade, Deus já tá ali preparando o caminho, né? Amassando a massa, né? Para preparar o pão. E a gente vê isso também, né? Até entrando um pouco no que a gente vai falar hoje, quando a gente vai contratar pessoas, né? Ou quando a gente vê pessoas no mercado que têm uma experiência, né? Seja na igreja católica, às vezes até em outras igrejas, mas experiências de comunidade, de vivência, que não sejam só profissionais, né? A gente percebe a diferença no trato com as pessoas, na proatividade, em várias skills, competências, né, que a gente fala, a gente vê a diferença de quando tem uma experiência anterior ali, ou até mesmo vivendo no momento, o comprometimento, a responsabilidade, o zelo com as coisas. Uhum. Então, na vida profissional, assim, a gente, quando vai contratar alguém, às vezes a gente nota algo diferente. E aí, investigando, muitas vezes a gente chega nessa percepção que muitas vezes essa pessoa já passou por uma experiência ou passa por uma experiência de uma vida ali ativa dentro da igreja, da comunidade. De certa forma, assim, a gente dá até para pensar que um estágio já aconteceu, né? Ela já teve um estágio ali numa pastoral, né? Em alguma atividade, num grupo jovem, num movimento, em algum ministério, né? Querendo ou não, ali também a gente lidar com pessoas, né? Uhum. Tem as diferenças. Acho que tudo, um pouco do que a gente vai falar hoje também a gente enfrenta isso, né? Exatamente. No dia a dia. Boa. Legal. Bom, vamos entrar então sem mais delongas, né? Senão a gente vai ficar aqui falando da vida
meteórica da Dalila, né? Porque a Dalila, 29 anos, já viveu com tanta experiência, mas claro, começou cedo na igreja também, começou cedo no trabalho, né? É normal, faz parte. Dalila, vamos falar um pouco sobre os desafios da gestão de equipe. Boa. O primeiro desafio, eu acho que é identificar que as pessoas, que às vezes, né, vai ser uma pessoa só, a tua equipe, não tem problema, já é uma equipe. É uma equipe. Mas a partir do momento que tu tem um funcionário ali, uma pessoa extra, a primeira coisa que surge ela não vai fazer as coisas como a gente faz, né, como eu faço. Então, às vezes para nós pode ser muito claro o que precisa ser feito, o que é esperado, quais são os padrões de qualidade que a gente espera, seja qual for o trabalho, porque a gente faz assim. Mas quando a gente traz uma outra pessoa, com outras experiências, com outro perfil, outro temperamento, por exemplo, a gente já se depara com o primeiro desafio, que é a gente precisa alinhar, né, o que a gente espera, a gente precisa deixar claro, a gente precisa conversar muito. E a gente precisa entender que não vai ser exatamente como a gente fazia até então, ou exatamente como a gente espera, né? São pessoas diferentes, perfis diferentes, e esse, sem dúvida, é o primeiro desafio. Esse desafio que tu fala seria ainda na parte de contratação, quando o equipe está deixando de ser equipe, está contratando alguém, é isso? Isso, quando a equipe deixa de ser equipe e chega uma pessoa, até antes, depois de contratar, né? Você já contratou a pessoa ali. A gente até pode falar também sobre como escolher essas pessoas, porque também é um desafio. Mas a partir do momento que você já contratou, né? Pensando em pessoas que já têm outras pessoas na empresa. Esse desafio de conseguir separar, né? E diferenciar que nem sempre as pessoas vão fazer da forma como você fez até então, ou como você espera, é um desafio. Né? É um desafio de comparação, é um desafio de expectativas, de alinhar com a pessoa. Então, Sim. Esse é um primeiro desafio. Assim, eu acho também que quando a pessoa vai ali se colocar à disposição para aquele cargo, ela está, de certa forma, bem disposta, né? Porque ela quer aquele emprego, ela quer entrar, ela está numa entrevista de emprego, ela está procurando. Sim. E aí, depois que ela consegue o emprego, acaba realmente vindo à tona de fato, né? A personalidade, o temperamento dela, né? Eu acho que isso deve acontecer também, né? Acontece, mas o como a gente conduz o processo seletivo ali, a contratação, pode evitar muita coisa. É mesmo? Dá para antecipar isso aí? Dá pra gente... Dá, claro que não tudo, perceber, porque assim, pessoas isso é mentira, são pessoas, mas muita coisa dá pra gente antecipar. Eu gosto de sempre falar sobre como que a gente testa na prática aquilo que a gente precisa. Então, a gente está acostumado a sempre olhar o currículo. Vou olhar o currículo, ou muitas vezes, né, quando a gente está começando um negócio, a gente vai para pessoas que a gente conhece ali e tal. Mas é importante, antes de testar, enfim, olhar também os valores que essa pessoa tem, né? Então, falando aqui de negócios católicos, se você tem uma premissa no seu negócio de ter pessoas muito alinhadas, que tenham uma espiritualidade alinhada, então isso é muito importante, dependendo do negócio. Mas tem negócios que você é católico, mas o seu negócio não necessariamente é, né? Ou não tem problema ter pessoas que não são católicas na sua equipe. Mas quais são os valores, que não necessariamente é a religião, que você não abre mão, né? Então, como que vocês, né, na empresa ali de vocês, costumam resolver as situações? Como que vocês se comunicam? Isso tudo a gente chama de cultura, né? Que é esse conjunto de crenças, de atitudes, de relacionamento, que as pessoas de um mesmo ambiente, de uma mesma empresa, de um mesmo negócio, elas naturalmente têm. Então, esse é um primeiro passo, assim, quando a gente pensa em ampliar a equipe, em trazer pessoas de fora do mercado, principalmente quando quer alguém ali que já tem uma vivência de outras empresas, primeiro, o que para mim é inegociável, o que para o meu negócio é inegociável em termos de cultura, de valores, de alinhamento, deixar isso muito claro e tentar aí numa entrevista fazer perguntas com que te mostrem, né, com situações reais, perguntas reais ali para a pessoa, que ela mostre se ela tem aqueles valores ou não, né? Então, situações, por exemplo, de como que uma situação difícil, que ela teve que passar um feedback para alguém. Então, quando essa pessoa contar como que ela passou o feedback, para quem que ela passou, você já consegue pescar ali muitas coisas de comunicação, de valores mesmo,
que você possa ter. E aí, para mim, assim, o que é divisor de águas quando a gente fala de contratação é um teste. É testar a competência daquela pessoa naquela job. Um teste prático. Então, vou contratar um designer, por exemplo. Passa um desafio para ele, né? Uma situação específica que você quer que ele faça ali para você e ele tem que te enviar em tantos dias. E aí você vai avaliar ali na prática, sob pressão, porque um processo seletivo é pressão para quem está fazendo, existe ansiedade ali. E aí tu consegue validar, né? E aí alguns sustos que viriam depois do tipo, poxa, essa pessoa falou para mim na entrevista que ela sabia fazer planilhas. E aí chega na prática e não sabe. É aquele famoso ouro é provado no fogo. Exatamente, Legal. exatamente. Quando tu estava falando, Dalila, de cultura, a gente, claro, está falando aqui de empresários de empresas católicas, mas também de empresários católicos que têm empresas que não necessariamente vendem produtos católicos, né? Mas essa questão de criar a cultura, né? Ele já está, tanto o funcionário que está entrando, o colaborador, quanto o empresário, ele já está imerso na vida dele, ele já tem ali, de repente, uma vida de espiritualidade, a família já tem as suas rotinas, mas a gente está falando de uma cultura da empresa, específico da empresa, é isso que você está falando? Eu queria entender melhor essa questão da cultura, assim, o que a gente pode... Fica um pouco vago, talvez, para quem não está acostumado, né? Eu sei que tu estás aí há tantos anos tratando diretamente, né, essa questão da cultura. Mas para quem está, de repente, com a empresa começando, ou até tem uma empresa há bastante tempo, né? Mas nunca parou para pensar se a empresa tem uma cultura estabelecida ou não. O que é essa cultura? São procedimentos que tu implementa na empresa? O que seria exatamente, assim, se puder dar algum exemplo, assim, acho que fica mais claro, né, para todo mundo entender. Então, por exemplo, quando a gente tem uma discussão na nossa empresa, que vamos supor, né, eu e tu, a gente tem uma empresa, uma das coisas que a gente leva em consideração para tomar uma decisão é dados. Então, assim, não, beleza, a gente está discutindo aqui qual é o produto que a gente vai lançar primeiro, e enfim. Mas espera aí. Vamos ver o que os clientes, né, ou fazer uma pesquisa de mercado, ou o que a gente já tem de dado nos fornece para tomar uma decisão. Então, isso é normal para a gente. A gente sempre vamos puxar aquele dado que a gente tem. Então, a gente já percebe que na nossa empresa, a gente tem uma cultura de tomar decisão com base em dados. Esse é um elemento da cultura. A gente sempre pensa na experiência do cliente, por exemplo, ou na qualidade do produto. Eu tenho uma loja de roupas e sempre que eu vou escolher um tecido, para mim, preza mais a qualidade, mesmo que seja um pouco mais caro, e eu vou ofertar um produto mais caro. Então, esse já é um outro ponto de cultura. A gente preza pela qualidade do produto, qualidade dos materiais. Então, esse também é um outro ponto de cultura. Então, são os pensamentos ali, o que está por trás das decisões e do como a gente se relaciona, de como que a gente vive o dia a dia da empresa também. A gente pode dizer, então, que, por exemplo, tratar sempre com a verdade, sempre com sinceridade, falar com cordialidade, sim, né? Esse tipo de coisa eu posso colocar dentro do código de cultura, posso chamar assim? Sim, muitas empresas chamam de código de cultura, culture code, enfim. Então é bem comum Fica de mais legal gente... se eu falar inglês, chique, né? Mas sim, e precisam ser coisas fáceis, né? Então não adianta você pensar ali em 10 frases complexas e compridas, porque as pessoas também não vão lembrar. Precisa ser algo natural, né? Algo que marque. Então, por exemplo, esse negócio de tomar decisão com base nos dados. Muitas empresas chamam de data-driven. Então, beleza, nós somos data-driven. Em empresas de tecnologia é muito comum ver, né? Então, isso já fica na memória, as pessoas falam e as pessoas começam a se corrigir, né? E a se policiar nesse sentido também. Então, precisa ser coisas bem simples, bem palpáveis e que as pessoas gravem, né? Até para pensando, a gente quer expandir nossas empresas, né? Hoje pode ser eu, mas daqui a 5 anos eu quero ter 15 funcionários, 50 funcionários. Sempre que chegar alguém novo, essa pessoa também precisa ter uma imersão na nossa cultura ali, né? Ela precisa saber e aprender rápido. Então, esse é um ponto, assim, de validar a cultura, mas a gente precisa ter, primeiro, ela escrita ali, ela documentada. Escrita mesmo, na prática ali, um documento do código de cultura da empresa. Claro que, assim, né? A gente vê muitas empresas, principalmente mais antigas, que têm, às vezes, escrito, né?
como é que chama ali, né? Na entrada, na recepção, nossa missão, nossos valores. Mas visão. ninguém nem olha para aquilo. Então, precisam ser coisas que realmente façam sentido. Porque só faz sentido a gente ter uma cultura ali definida se a gente for usar ela no dia a dia, na contratação. Às vezes, para passar um feedback... como que você vai passar um feedback se você não tem a base ali, né? O que é esperado. Então, se a gente alinha já na contratação, que a gente preza pela qualidade do produto e alguém escolheu um produto que não tinha uma boa qualidade, né? Enfim, eu consigo passar um feedback para esse funcionário com base na cultura. Isso já está claro para ele, isso já está alinhado para ele também. E a contratação? Quando tu fala de contratação, o que a gente pode... entender ou aprender sobre essa parte tão importante, né? De contratação. Como é que a gente pode contratar alguém? Qual a forma correta de contratar alguém? Vai depender muito também do tempo que você tem disponível para isso, né? Porque hoje a gente vê contratações com 15 etapas, 10 etapas, então são muito longas. E a gente sabe que não é o cenário da grande maioria dos empreendedores atuais, né? Então a gente precisa de processos rápidos. Tem muito teste de perfil hoje disponível, empresas que fazem, enfim. É legal, eu gosto de a gente ter um teste de perfil, mas não para a gente escolher a pessoa, né? Até a gente que fala de temperamentos, muitas vezes, às vezes a gente pode ter cair no erro de escolher o temperamento ideal ali para a empresa. Mas temperamento não é caráter, né? Temperamento não é necessariamente a pessoa vai ser melhor porque ela tem determinado temperamento. É apenas a forma como ela lida com as situações. Então, é legal para você ter uma noção de como que essa pessoa vai agir, de qual que é o perfil, mais ou menos. Em algumas situações, se você, por exemplo, tem muitos sanguíneos na sua equipe, né? Pessoas que são muito animadas, muito falantes, mas... Seria interessante ter um melancólico, por exemplo, uma pessoa mais centrada, mais organizada, que coloque, às vezes, mais a gente no chão. Seria, para esses contextos, é legal saber fazer algum tipo de teste. E existe essa relação de temperamento com cargo? Assim, tipo, sanguíneo é bom para vendas, melancólico é bom para financeiro? Sim, não, existe isso então, na prática? Na prática, eu acredito que até naturalmente isso aconteça. Né? A gente não é uma boa prática, falando dos negócios, a gente escolher por conta disso. Né? Mas na prática é mais difícil você ver melancólicos em posições de vendas. Por quê? Porque você tem que ter ali, muitas vezes, a cara de pau que a gente chama, brinca ali, né? De ligar para alguém, de chegar ali, de lidar com situações ali mais inesperadas e mais expansivas. Mas não é uma regra, né? Então, eu acho que é mais natural para as pessoas escolherem. Mas é muito comum, por exemplo, perguntar sobre liderança, né? O colérico é o líder nato, é o líder ideal. Será? Ele pode ter propensão para liderar situações, para ser mais voltado para a ação, mas não quer dizer que ele seja o melhor perfil de liderança. Para determinadas situações pode ser, a gente precisa dar, às vezes, mais cadência nas coisas, mais batida de operação, fazer a galera, né, acelerar ali, mas... Um líder fleumático, por exemplo, ele consegue cativar as pessoas, ser muito leal, fazer com que as pessoas confiem nele e ele inspira e lidera de outra forma. Então, não tem, né, respondendo mais diretamente a tua pergunta, não tem um temperamento certo para cada função, mas a gente tem as nossas inclinações naturais, né? Então, a gente como sanguíneo, eu sei que tu também é sanguíneo, muito mais difícil. É bom ouvir, assim, eu tenho dúvidas, então é bom quando tu fala assim, eu sou sanguíneo. É mais difícil a gente se sentir realizado numa função de análise de dados, por exemplo, de relatórios, porque ela é mais repetitiva, ela é mais detalhista e a gente se perde muito. É impossível? Não é, né? Então, a gente pode se treinar para isso. Mas é mais difícil, né? Eu não me vejo, daí, falando por mim, super realizada, ali de frente pro computador fazendo relatório sem falar com ninguém. Eu amo uma reunião. Então, é isso, assim, né? Não tem, mas a gente acaba se colocando em situações que são naturalmente melhores pra gente. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Legal, passamos aí pela contratação... Vamos dizer que a gente teve sucesso de vencer esse desafio da contratação, contratamos aí bons profissionais, né, dentro do código de cultura da empresa, alinhados e tal.
E como reter? Como conseguir gerir esse bom profissional? Porque quando a gente vê isso no mercado constantemente, né? Um bom profissional, ele é caçado, né? Ele é assediado, vamos dizer assim. Sim. Né? E, claro, a gente entende que com a cultura... Quando a gente está falando de um empreendedor católico, existem valores também, né? Existem preocupações até de fidelidade ali com consideração, agradecimento, né? Gratidão pelo colaborador. E tem uma pegada diferente, vamos dizer assim, acho que sendo mais prático, né? Mas, ok, estamos falando mais de sentimento, né? Falando da tua área, assim, acho que é um segundo desafio, essa parte de gerir Sim. e reter, né? Conseguir reter esse profissional. Sim. Como vencer esse desafio? Acho que é difícil, principalmente quando a gente está num estágio inicial ali, onde ainda muita coisa fica dependente de você, né? Do CEO, do dono, do empresário. Enfim, porque ele ainda tem muita coisa operacional para fazer, muita coisa que depende dele. Mas ele tem pessoas ali que foram contratadas, que têm funções e que muitas vezes querem crescer, ou enfim, né? Tem essa questão de ser assediado pelo mercado, enfim. Então, esse primeiro desafio é entender que eu, mesmo tendo as minhas demandas, a partir do momento que eu me tornei um líder, a partir do momento que eu contratei pessoas, eu me tornei um líder, né? Então, eu preciso me responsabilizar de tirar um tempo para falar delas, pensar nelas, conversar com elas. Porque senão a gente acaba enfrentando outros problemas depois, né? Então, de desalinhamentos, de coisas que vão acontecendo e a gente não acompanha e só vê lá na ponta. Então, é muito importante separar tempo, tirar um pouquinho o tempo de operação, de coisas que são... que você precisa fazer mesmo para se dedicar às pessoas. E aí, algumas práticas são bem comuns hoje, né? E aí, claro, cada situação, cada cenário, cada pessoa vai ter que adaptar a sua realidade, né? Porque senão, se a gente pesquisa na internet, tem milhões de práticas de gestão, né? E aí, você vai querer implementar tudo, você vai viver fazendo reuniões ou alinhamentos ou questões de práticas de gestão. Mas uma que eu considero, assim, essencial é o que a gente chama de one-on-one, que são reuniões individuais, onde você e o seu funcionário ali vão conversar. E aí, as pautas são variadas. Às vezes, é o único momento que você consegue saber como que aquela pessoa tá. Se ela tá bem, se ela tá com algum problema pessoal, né? A família dela, como que ela tá. Porque a gente é assim, né? Então... Quem já passou por uma experiência profissional sabe que a gente se importa e a gente se sente acolhido se sabe que quem está ali ao nosso redor também se importa com a gente, né? Então, se eu estou numa empresa onde eu sei que eu sou só mais um, aquilo não me motiva, aquilo me faz olhar para o mercado de forma mais intencional, mais rápida. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Ter essas reuniões individuais é um momento também, né? Trazendo aqui para o nosso contexto católico, onde a gente consegue... incentivar, influenciar, se aproximar, ajudar as pessoas além do profissional, né? Então, não só falar de pautas profissionais, de coisas ali da operação da pessoa, do que a pessoa está fazendo, mas sobre ela, como que ela está. E aí, isso eu posso falar que, na minha experiência, acontece com frequência, né? Então... de pessoas que às vezes começaram a ler mais, pessoas que estavam afastadas até da igreja. Claro que aí, à medida que a pessoa vai dando a abertura para a gente falar sobre isso, e voltaram a frequentar a igreja, Teve uma situação que foi muito legal, que a pessoa comentou que ela voltou a rezar, porque ela estava brigada com Deus. Por situações pessoais ali, por conta de conversas nossas, assim, né? Então, legal. A partir do momento que você vai dando oportunidade para as pessoas, né, se abrirem, falar, a gente também consegue influenciar. Isso do ponto de vista mais humano mesmo, enfim. Mas nesses one-on-ones, nessas reuniões individuais, é onde também a gente alinha, né? Alinha o que é esperado, se essa pessoa está fazendo bem ou não, o que ela precisa focar mais... quais são as dificuldades que ela está tendo também, principalmente quando alguém chega novo, né? Então, às vezes ela pode estar cheia de dúvidas, ansiedades e dificuldades, mas ela não tem, às vezes, coragem de chegar e te chamar. E você pode estar imerso em outras atividades e essa pessoa não quer atrapalhar, né? Então, quando você tem aquele horário marcado com ela para falar sobre isso... muitas vezes ela já traz ali até anotado, né? As dúvidas, as dificuldades. E aí tu pensa, nossa, ainda bem que eu tô falando com ela aqui. Porque senão ela poderia ficar com essa atividade travada por dúvidas,
simplesmente por não ter tempo ou não ter a coragem ali, né, por ser nova, enfim, de te chamar e tirar essas dúvidas, assim. Então, acho que essa é a prática número 1 que eu recomendo. Claro, o one-on-one que tu fala, esse 1 para 1, né? Esse tete-a-tete, olho no olho, ele não dá pra gente aprofundar as técnicas, né, profundamente aqui hoje. Mas a ideia é fazer isso periodicamente, então. Sim. Quinzenal, mensal, semanal, depende Legal. muito, claro, e aí depende muito do momento que a pessoa tá. A pessoa acabou de entrar e ela tem muita coisa para aprender e para fazer, semanal é bom, né? Dá uma garantida ali de que as coisas vão ser feitas no tempo que você espera. Claro. Depois, aí vai avaliando. Quanto mais maduro, quanto mais tempo de casa que a pessoa tem, quanto mais alinhado tá contigo, com o teu negócio, menos você precisa ali ter essa frequência. Mas mesmo assim, não dá pra negligenciar essa prática. Porque às vezes você pensa, fulano já tá super bem, sabe o que tem que fazer, a gente tá alinhado aqui. Mas chega numa conversa onde você descobre que talvez ele tá com um problema pessoal e que tá trabalhando a mais ali, sem falar pra você. Enfim, situações muito específicas que você não saberia se não tivesse separado aquele tempo, né? Então, o prazo ali, a frequência vai muito do teu tempo, do tempo que tu tem disponível, mas também do tempo da pessoa, da maturidade que ela tem, enfim. E cuidar, de repente, para não transformar aquilo ali até num momento de fofoca, né? De ficar falando do colega, do problema. Realmente difícil, né? De conseguir conduzir esse momento, né? Quanto tempo, mais ou menos, que uma meia hora, 1 hora, o pessoal costuma fazer? Meia hora, legal. 45 minutos, 1 hora. Mais do que isso, fica muito cansativo. A gente perde o foco, perde tempo também, enfim, então... Mas é um momento de feedback, é um momento de troca. E isso já faz também parte de trazer ele para dentro, trazer o colaborador para dentro para reter. Exatamente, legal. porque essa pessoa, ela vai tendo clareza também. O one-on-one é legal porque você também consegue alinhar expectativas, próximos passos, né? Ter muita clareza na comunicação, que às vezes, num grande grupo, né, com outras pessoas junto ou no meio da correria, você não vai conseguir falar. Então, é ali que às vezes a pessoa se sente confortável para falar sobre um aumento, para pedir um aumento, sobre as metas de estarem muito puxadas, se está difícil, se não está. E ali que tu consegue identificar, né, se aquela pessoa está engajada, se ela está feliz onde ela está, se está fazendo sentido para ela. Nessa prática individual, né? Então, tem outros métodos outras práticas de gestão, como reuniões de time, team buildings, que chama, momentos de construção, que são muito legais para engajar, mas no one-on-one, onde que a gente, por excelência, vai reter, não necessariamente reter, né? Mas a gente vai tentar identificar se a pessoa já está olhando para o mercado, se ela está feliz, se não está, e aí fazer esse movimento de retenção. Eu fico pensando, Dalila, assim, o CEO, né, o proprietário da empresa ali, o empresário, né, que tá lidando com isso da forma que acha melhor, que julga melhor, né, sem ter esse tipo de formação de gestão de pessoas, né. E até, às vezes, a gente tá falando dos temperamentos ali, e por vezes pode ser que esse empresário não tenha o perfil de liderança, né. Independente se flemático, colérico, enfim, não tem o perfil de liderança. E acho que aí eu fico pensando qual o momento de virar essa chave, de procurar uma ajuda e dizer, olha, eu acho que vou ter que botar alguém para cuidar da gestão de pessoas. Porque chega uma hora que cuidar da operação, cuidar da gestão de pessoas, fazer encontros, o one-on-one ali, como você colocou, começa a ficar um desafio ainda maior, né? E uma cobrança ainda maior, né? Na hora de fazer, então, esse crescimento de equipe, o ideal seria começar por um gestor de pessoas ou só contratar um gestor de pessoas quando tiver uma equipe maior? O ovo ou a galinha, né? O ovo ou a galinha. Vai depender muito do perfil da pessoa também. Se a pessoa realmente não quer, ela prefere já começar delegando essa parte de pessoas, tudo bem. Mas eu acho mais difícil, assim, sabe? O mais normal, mais natural é você contratar as pessoas e tentando ingerir, né, elas. E aí, uma coisa que pode ajudar é contratar, às vezes, alguém que já seja mais sênior ali, uma pessoa que tenha mais experiência e que tu possa ir delegando algumas coisas para essa pessoa, mas não necessariamente contratar alguém focado nisso. Porque muitas vezes, né, nessa época,
o orçamento é curto, então mais vale focar ali, né, nas operações principais ali de produção, de venda, de atendimento. E assim que possível, né, assim que tiver um respiro ali, você coloca alguém para focar, para olhar para isso. Mas se contratando pessoas mais sêniores, muitas vezes elas se tornam líderes naturalmente. E aí você vai percebendo isso, começa a delegar mais, elas vão treinando as outras pessoas, elas vão puxando algumas conversas, e aí, naturalmente, ela se torna uma coordenadora da área dela, e aí isso vai sendo mais orgânico, né? E aí você vai liderar só aquela pessoa diretamente, você vai ter o one-on-one só com aquela pessoa, e aquela pessoa vai tendo com as outras. Mas eu começaria pela equipe e aí depois a gente vê. Até porque vai que você se descobre como um bom gestor ali, né? Então... Ah, legal. Bom, já caminhando para o fim, assim, né, do nosso papo sobre gestão de pessoas... Passou rápido? Passa rápido. Isso aqui, essa mesa, tem uma coisa aqui que o tempo voa. Sim. Acho que tem um buraco de minhoca aqui e a gente vai no tempo relativo. Algumas perguntas, assim, né, que eu queria te fazer, tem um pouco a ver também com o teu lado profissional, né? De repente, alguém que tá escutando a gente aí hoje no podcast precisa de ajuda, né? Tem algum contato que dê para fazer contigo, né? Como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Ou se tu tem algum serviço que tu já pode oferecer também? Como é que tu está atuando hoje no mercado com relação a esse tema de gestão de pessoas? Boa, até acabei não falando na apresentação, porque são tantas coisas. Não tem problema. Mas hoje eu atuo, né, numa empresa de tecnologia, onde eu sou líder de um time de 10 pessoas. Então, eu tenho uma rotina ali focada em liderança de atendimento, uma área de atendimento. Mas eu também atuo como mentora de negócios. Então, nesse sentido, eu consigo ajudar muito mais individualmente cada negócio, cada pessoa. Também atuo como mentora de liderança para quem quer se tornar líder em uma empresa e para quem já é líder, enfim, e quer implementar essas práticas, quer se desenvolver. Então, desde testes de temperamento a gente faz, teste de gestão de tempo, teste de determinação, enfim, a gente faz todos esses assessments que a gente chama ali para identificar o perfil e poder conseguir ajudar de forma bem individualizada e pessoal. Então, a mentoria é o caminho que hoje eu tenho visto que eu consigo ajudar mais diretamente as pessoas, né? Seja também na área de atendimento, eu consigo fazer algumas, mas principalmente na área de gestão de pessoas e liderança. E aí, eu faço muito contato pelo LinkedIn, acabo usando bastante o LinkedIn, vocês podem me encontrar lá no LinkedIn, é Dalila Nascimento da Silva Bastos. E no Instagram também. Meu Instagram, eu acabo falando de vários outros assuntos, desde religião, comida, adoro cozinhar, família, mas também falo da minha vida profissional. Mas vocês podem me encontrar lá também, é Dalila N. Silva. Então, essas são as formas de contato aí. Podem me chamar, às vezes bater um papo, tirar uma dúvida e a gente vai conversando. E tem uma boa notícia também que o Tudo Católico, ele não é só um podcast, né? Ele tem também uma comunidade dedicada para empreendedores católicos. Vem aí. E vem aí. Ela já está, assim, com bastante conteúdo lá dentro. Então, logo, né? A Dalila já está gravando aí o curso dela também. Ela vai ter um curso lá dentro da plataforma, né? Exclusivo aí para os membros da comunidade de empreendedores católicos, né? O Tudo Católico em Comunidade, né? Como ela foi batizada. Então, vai ser mais um lugar também para ter esse contato, para ter acesso aqui num podcast de poucos minutos. A gente não consegue aprofundar tantas perguntas, né, que a gente poderia, tantos assuntos que a gente poderia aprofundar, mas lá no curso, com mais calma, a gente consegue aprofundar um pouco. E comentem aí o que vocês querem ver no curso. Às vezes tem alguns assuntos que pegam mais. Comentem aí que a gente bota umas aulas extras. Olha só que bônus, que quanta generosidade. É por isso que é bom quando o podcast é católico, é isso, tem muita generosidade, né? O pessoal, assim, aceita todas humildade e generosidade. Olha só, a humildade agora ficou ótima, né, também. Bom, vou te pedir algumas indicações, assim, que tu acha que... Bom, aí tem mais a ver com teu gosto, né? Até mais pessoal. Mais alguma indicação de livro, filme, série, alguma coisa que tu possa indicar que o nosso empreendedor católico aí possa aproveitar? Boa, tem um livro que eu gosto bastante,
que apesar do nome ser meio estranho pra gente, mas ele é bom, pode confiar. A regra é não ter regras, que é da cultura da Netflix. Então ele é bem legal, ele fala sobre um pouco disso que a gente falou sobre cultura, fala sobre contratação, enfim. Você vai ter contato ali com como que as empresas, né, as maiores empresas hoje estão fazendo gestão, então eu recomendo. Tem um outro também que é Liderando para Alta Performance, que é super legal, fala sobre os estágios da construção de time, enfim, liderança situacional, que são termos bem legais ali para estudar para quem tá em um momento de estar liderando pessoas, de ter uma equipe, enfim. E aí, tem uma série que eu gostei bastante, que foi indicação de uma mentora minha, da Paula, que se chama Band of Brothers. É bem legal, acho que tem não lembro. Enfim, não lembro os streamings que tem, mas é bem fácil de achar. E ela é uma série de guerra, enfim, só que para quem gosta de gestão, liderança e tal, você consegue perceber nitidamente ali a influência, o impacto da liderança em situações de crise, enfim. Então, é uma série bem, bem bacana. E tem também um documentário, que eu não vou lembrar o nome agora, que é ali daquele time de basquete do Jordan, enfim. Acho que esse tem na Netflix, que é muito legal, assim. Ele também fala sobre gestão, liderança e tal. São séries legais que dá para assistir tranquilo. Que bom. Então, depois de assistir o podcast, né? Exato. Claro, prioriza aí o podcast do Tudo Católico. Depois você pode curtir essas dicas de filme da Dalila. Dalila, vamos ficando por aqui hoje nesse podcast. Quero te agradecer imensamente, né? Tua disponibilidade de vir aqui partilhar um pouco da tua experiência, do teu conhecimento com a gente. Espero que tu possa voltar outras vezes, né? Sim. Mas só depois de gravar o curso. Agora você vai focar em gravar esse curso pra gente. Né? E foi um prazer inenarrável, né? Uma hemorragia de alegria ter hoje você aqui conosco. E, bom, para você que está ouvindo aí, que está vendo a gente, né? Aproveita e ajuda aqui esse podcast a se proliferar, né? Pela internet. Então, compartilhe, comenta, avalia mesmo, seja crítico aí, pode ser sincero. A gente não se magoa, não. Exatamente. Né? A gente tá sempre melhorando. Então, aproveita aí no YouTube, o podcast já tá disponível no nosso canal aí, que é youtube.com/@tudocatólico, né? No Instagram, @tudocatólico.com.br. E também estamos no Spotify, iTunes e todos os podcasts que você conhece, já estamos lá, né? Então aproveite, curte, compartilha, né? Compartilha com todo mundo. E são assuntos que acho que vão fazer muito bem para as empresas católicas, né? A ideia é realmente que a gestão de pessoas possa realmente dar frutos dentro das empresas. Boa. Se cada um mandar para uma pessoa que conhece, a gente já vai aí, né? Aumentando os espectadores. Exatamente. Então tá bom. Gente, obrigado. Ficamos por aqui hoje. Fica com Deus. Obrigada. Até mais.